Se você realmente quer sobreviver aqui, você não tem escolha. Se não trabalhar neste lugar, Yubaba vai te transformar em um animal. Não vai ser fácil, mas só assim você vai ter uma chance. À primeira vista, o Haku está apenas dando instruções para Chihiro de como sobreviver no mundo dos espíritos. Mas, na verdade, o Haku está falando para nós, espectadores, sobre o que realmente é esse filme. Que é sobre o inferno que é ser adulto e ter que trabalhar. Gente, Viagem de Chihiro, um filme de 2001 do Estúdio Ghibli, dirigido pelo mestre, pelo magnânimo, pelo sem precedentes Hayao Miyazaki. Palmas pra ele, gente. Esse cara manda bem. Ele manda bem demais, não tem como. E galera, eu poderia ficar chovendo no molhado aqui com vocês, falando sobre o quão esse filme é bem dirigido, é bem desenhado, é bem animado. Meu Deus, esse filme é lindo, ele é maravilhoso, ele é perfeito, ele é um sabor sem precedentes. Só que eu prefiro falar para vocês sobre o que eu acho que é Viagem de Chihiro, que é a morte da infância. Se vocês pararem para pensar, o filme todo é sobre a Chihiro se deparando com a vida adulta, né? Ela deixando de ser uma criança e se deparando com a realidade brutal e cruel que é ser um adulto no capitalismo, né, gente? Porque não podemos deixar de ser comunistas nesse canal. Aí eu tenho que lembrar de pôr uma edição da bandeira comunista, assim, que nem o pessoal faz, né? Bem, gente, vamos começar com a passagem que a Chihiro faz, né, da vida infantil para a vida adulta, que é logo no começo do filme. Eu acho muito interessante aquele elemento de que ela tá triste porque ela tá de mudança com os pais dela e ela percebe que as flores dela murcham. Essa é o primeiro desencanto, né? As flores que ela tá segurando ali na mão estão murchando. E eu acho isso muito interessante, né? É a infância ali já começando a apresentar ali os seus primeiros sinais de esse tempo maravilhoso e florido está acabando. E aí ela tá ali com os pais dela no carro, né? Eles estão indo para nova casa, eles se perdem. E eles vão parar literal numa passagem, né? Tanto que o pai da Chihiro fala, olha, uma passagem. E aí eles passam por um túnel enorme, a Chihiro não quer, mas ela tem que seguir os passos dos pais. Isso é muito simbólico também, né? Porque quando a gente vai para a vida adulta, né, as pessoas que a gente segue de primeira é os pais, né? Então os pais querem fazer aquela passagem, eles falam para Chihiro, Chihiro, tá tudo bem, né? Vamos ali, ela não quer, mas ela tem que seguir os passos dos pais. Logo em seguida, tem aquele momento em que eles chegam naquele lugar que tá cheio de restaurantes, né? Os pais da Chihiro são pegos ali pela gula, né? Pela vontade de papar ali, né? De acabar ali com a larica. A Chihiro não quer comer, mas eles acabam comendo. É essa hora que ela sai um pouquinho para explorar, né, aquele lugar. Quando ela volta, os pais dela viraram porcos, mano, de tanto comer. E eu gosto muito dessa imagem deles virando porcos, né? Quando ela encontra eles de novo. Porque esse é o momento em que a Chihiro, ela percebe que os pais dela não são perfeitos, né? E aí, como dizem por aí, né, e eu concordo muito com essa frase, que a vida adulta começa quando a gente percebe que os nossos pais não sabem o que eles estão fazendo, né? Não é, amor? Quando a gente é criança, eu pelo menos tive muito essa vivência, assim, eu achava meus pais perfeitos, né? Eu achava que meus pais sabiam tudo que eles estavam fazendo, né? Eu ficava tipo assim, eu confio, né, nos meus pais. Só que aí eu fui crescendo e aí eu comecei a notar, né? Pô, eu acho que meus pais não sabem o que eles estão fazendo, né? E isso é o segundo ali desencanto da Chihiro, né? Ela olha para os pais e eles são porcos comendo. E aí a Chihiro, ela fica bem assustada, né? É um momento
ali daquele primeiro terrorzinho, né, do filme, porque fica escuro, as ruas começam a ficar cheias de sombras, né, de espíritos. Ela começa a sumir, né, e aí ela tem o encontro com o guia dela, né, que é o Hako, que é aquele espírito que já está no inferno, né, ele já está naquele lugar e ele já sabe como as coisas funcionam, né. Ele puxa ela para um cantinho, né, e ele dá uma bolinha, né, vermelha para ela, né, e ele fala, come isso aqui, você tem que comer isso aqui porque senão você vai desaparecer. E ela come e ela tá desaparecendo, né, e ela volta a ficar tangível, né, depois que ela come aquela sementinha que ele deu para ela. E, gente, é muito interessante esse tropos, que é bem comum de muitas culturas, né? De que você come o que está no inferno para fazer parte dele. É a aceitação irrevogável, né? De que você está naquele estado, de que você está naquele lugar e não tem para onde fugir, não tem para onde correr. Isso é bem interessante porque isso vem lá da cultura grega, né? No mito de Perséfone com a romã, né? Que a Perséfone, ela é levada para o inferno, né, pelo Hades, e ela pertence ao inferno depois que ela come uma romã. Por isso que eu gosto muito do detalhe não sei se tem a ver, gente, mas o que o Hako dá para Chihiro parece uma sementinha de romã, é uma bolinha vermelha, né? E na cultura japonesa a gente também tem a mitologia de uma deusa, a Izanami, que ela vai para o inferno conversar com outros deuses, só que ela come um arroz cozido no forno do submundo. E aí ela passa a fazer parte do submundo. Então isso é um tropos que faz parte de muitas culturas, do você faz parte do inferno quando você come algo que foi feito ali. E isso acontece com a Chihiro, né? O Hako dá para ela algo para ela comer, para ela não desaparecer, para ela finalmente fazer parte daquele lugar, né? Que é o inferno, que é ser adulto, né? E aí agora ela pertence àquele lugar, né? Àquele sistema. Tanto que depois daí, né, que vem aquela frase que eu disse que eu narrei no começo do vídeo, que é se você realmente quer sobreviver aqui, você não tem escolha, né? Você tem que fazer parte desse mundo e você tem que seguir as regras, né? E aí o Hako fala pra ela, você vai ter que procurar emprego, né? Ele mostra, né, ele toca na testinha dela e mostra pra ela o caminho até a caldeira da casa de banhos da Yubaba, que é quando ele primeiro menciona essa personagem iconic, gente, unique, essa personagem desse filme. E ele fala, você vai ter que pedir pro Kamaji, que é um trabalhador ali das caldeiras, para que ele te arranje um emprego. E no começo não vai ser fácil, mas só assim você vai ter uma chance. Gente, o que é isso se não você, quando era criancinha, chegando na vida adulta e se deparando com a necessidade de procurar emprego, né? De ter que fazer um currículo, de ter que ir lá bater na porta da galera e falar, pô, me deixa trabalhar, porque senão não vai dar, tem conta para pagar. Pra mim é muito isso, esse momento, né? Tanto que a Chihiro, ela está tremendo na base, ela só segue o que o Hako falou pra ela fazer, né? Aí tem aquela cena maravilhosa da escada, né? Que ela vai descendo aquela escadaria ali no canto do prédio, bem devagarzinho, só que aí o degrau quebra e depois ela desce correndo. Tadinha, ela tá com muito medo, porque de fato, né? Eu, por exemplo, a primeira vez que eu fui procurar emprego, eu tava me cagando, assim, não sei vocês, né? A experiência que vocês tiveram. Você tem uma experiência pra compartilhar, amor? Parecida, assim. Na verdade, eu peguei um pouco de... Foi minha primeira entrevista, foi assim, né? Eu não entreguei muito currículo, eu entregava muito online, né? E aí me chamaram pra Domino's, né? E aí minha primeira entrevista foi assim. É verdade, né? Que você foi trabalhar abrindo uma massa de pizza. Né? É. Sim. É. Mas a entrevista de emprego foi bem essa vibe, assim, tipo...
Você chega lá, você tá ansiosão, pá, o que eu vou falar, o que eu vou fazer, pá. Mas foi bom. Mas deu tudo certo no final, Deu né? tudo certo. Sim. Deu tudo certo. E aí, gente, a Chihiro chega no tal do Kamaji. E é muito bom porque o Kamaji, gente, ele é um personagem iconic também, incrível, né? O design dele, né? Ele parece uma aranha, porque ele tem 3 braços de cada lado. A aranha tem 4, né? Contando com as pernas dele. Contando com as perninhas atrofiadas dele, porque tem esse detalhe também, gente, as perninhas dele são atrofiadas porque ele trabalha sentado, né? E aí eu acho isso maravilhoso, porque pô, ele é aquele trabalhador que trabalha sentado o dia todo e ele tem que ter braço pra tudo, o braço dele estica, né? Porque ele tem que ali tá ralando, não tem tempo, mal tem tempo pra beber a aguinha dele ali. Então é interessante essa imagem desse primeiro trabalhador, né? Que a gente, quando tá ali jovem procurando emprego, né? Aí a gente chega no lugar e se depara com essa pessoa que faz tudo, né? Pô, ela tem braço pra cá, braço pra lá, e ela, né, tá meio ranzinza ali, porque ela já tá ali, ó, há um tempão ralando. E aí a Chihiro chega pra conversar com ele, né, pede emprego, ele fala, pô, não tenho tempo, menina, tô trabalhando. Só que aí chega uma moça, né, pra alimentar aqueles famosos bichinhos pretos de fuligem, né, gente, que todo mundo conhece, que é uma gracinha. Ela vai lá jogar umas estrelinhas pra eles comerem. E aí ela vê a Chihiro, ela fala, ai, você é a humana que tá causando um rebuliço aqui e tal, todo mundo tá sentindo seu cheiro. E aí o Kamaji fala, ela é minha neta. E ela tá procurando um emprego. Você não tem como dar um jeitinho? E é muito bom, né? De novo, essa coisa do trabalho, né? Que aí alguém que ela acabou de conhecer mente ali um pouquinho, dá um jeitinho dela arrumar um trabalho, né? Que é essa coisa ali dos trabalhadores se ajudando, né? Por mais que ele tava ali ranzinza, meio mal-humorado, né? Sim. Ele pensou, pô, a menina tá procurando um emprego, né? Vou dar um jeito, vou falar aqui, vou meter um nepotismo, vou falar aqui que ela é minha neta, e aí o pessoal vai dar um jeito de arrumar uma vaguinha ali pra ela, né? Tanto que a barganha não acaba aí, né? A menina fala que não quer, que não tem como. E ele fala, pô, eu te dou um petisquinho aqui pra você. Pra você arrumar trabalho pra Chihiro, né? É uma salamandra frita, gente. Deve ser um bagulho bizarro de comer. Mas assim, a menina, ela aceita o petisco e leva a Chihiro pra arrumar emprego, né? E aí a gente tem o momento, finalmente, do encontro com o patrão. A Chihiro, ela sobe lá os andares do prédio, né, da casa de banho, e ela se encontra com um andar em que está a Yubaba, né? Essa personagem, como eu já disse, é iconic, né, gente? Desse filme. E assim, é ótimo, né? Porque ela realmente é o patrão, né? Ela é a patroa daquele lugar, né? Porque o andar dela, gente, é um luxo, assim, o lugar tá todo coberto de tapeçaria, de vasos chineses caríssimos, assim, dá a entender que eles são caros porque eles são enormes, né? Todo pintado, assim, né? Tem detalhes em dourados pra tudo quanto é lado, e quando você chega na sala dela, a mesa dela tá lotada de joias, né? Tem aquele negocinho que é uma lupa, assim, pra você olhar as joias, né? Tem outros momentos no filme que ela fica analisando as joias dela, né? Então você vê que ela é, né, a burguesa, a acumuladora, né, que tá ali pegando o dinheiro todo dos trabalhadores pra ela, né? Essa é uma imagem bem palpável, assim, no filme, né? E aí ela encontra a Yubaba, é um encontro bem horrível, assim, que normalmente é a imagem da primeira entrevista de emprego, né? Tanto que a Yubaba fala pra ela, né, que ela é uma menina fraca, inútil e preguiçosa, né? Quem da geração Z não ouviu isso, né? Eu acho que, assim, um monte de gente na internet, inclusive, sai falando isso de graça, assim, que a geração Z é inútil e preguiçosa, né? E, normalmente, né, a gente escuta isso, né? Você quer mesmo trabalhar aqui? Você que é jovem, inútil e preguiçoso, não sabe fazer nada. E a Chihiro, ela tá no modo, assim, ela chegou naquele modo de ansiedade que ela só repete o que ela tá falando, né? Eu quero emprego, assim, independente do que tá acontecendo, né? E aí a Yubaba, ela cede, né? Principalmente quando o filho da Yubaba, né?
que é outro detalhe maravilhoso, gente, que é o filho da patroa, que é um bebezão. Ele é literal um bebezão. Ele é um bebê enorme, né? Sim. E quem não viu isso também, né, gente? O filho do patrão, que é um grande bebezão, que é um cara, aí sim, né? Preguiçoso e mimado, que não faz absolutamente nada, né? Esse é o filho da Yubaba. Aí ele começa a chorar ali, e aí o Baba fala, tá bom, menina, assina aí o contrato, você vai começar a trabalhar. E aí tem aquele detalhe, né, que todo mundo gosta de comentar, porque é um detalhe bem legal, né? Que aí o Baba rouba o nome da Chihiro, né? Ela tira ali os kanjis do nome dela, né? E deixa só um pedacinho que significa Sen, né? Que se fala Sen. Ela fala, agora seu nome é Sen. E você tá trabalhando pra mim. E mais tarde o Haku vai dizer pra ela, né? Que é assim que a Yubaba rouba a identidade do pessoal que trabalha para ela, né? É assim que ela faz o pacto, né? É assim que funciona o feitiço do pacto. E esse detalhe é interessante, só que eu acho ele muito mais interessante quando você puxa isso para desumanização, né? Porque quando você vê o pessoal que trabalha lá na casa de banho da Yubaba, né? Os espíritos, né? Todos eles são um pouco monstruosos, meio humanos, meio animais, né? Eles são muito desumanizados, né? Que nem você comentou, né, amor, quando a gente estava assistindo, né? Os homens parecem sapos, né? E as mulheres, elas têm uma cara muito larga, né? Um corpo menorzinho. Você vê ali que o pessoal tá muito distorcido, né? As pessoas estão distorcidas pelo trabalho. E aí a Chihiro começa a trabalhar lá, e aí a gente tem a sequência, né, dela aprendendo ali os serviços, né, é muito bonitinho, né, porque ela... É bonitinho assim, gente, porque é um detalhe que eu vejo em poucas animações, né, as animações do Estúdio Ghibli, né, e o Hayao Miyazaki, né, ele gosta muito de pôr a Chihiro tropeçando, batendo a cabeça, escorregando, ela é bem atrapalhada, né, e ele põe esse detalhe, né, dela realmente tentando trabalhar ali, mas ela tá no começo, né, então ela tá passando umas poucas e boas ali, né, como todos nós, nos começos dos nossos serviços, né. É muito interessante também esse detalhe que é outra coisa que a gente percebe quando a gente está chegando na vida adulta, né, que a Chihiro acabou de assinar o contrato com a Yubaba, e ela se encontra de novo com o Haku, né, porque a Yubaba chama ele, e o Haku finge que não conhece a Chihiro. Ele pergunta qual é o seu nome, aí ela fala o nome que a Yubaba deu pra ela, Sen. Ele fala, me siga, Sen. E quando ela tenta conversar ali com ele, ele fala, sem conversinha. Agora você tá trabalhando aqui. E ela fica meio triste ali, meio sentida, e depois ela pergunta pra Lin, que é a menina que conseguiu levar ela pra dentro da casa e mandar ela pro andar da Yubaba. Ela fala, tem 2 Hakus aqui? E a Ellen fala, 2, né? Tipo, Deus me livre ter 2 daquele moleque. E ela fala, ele é assistente da Yubaba, cuidado com ele, né? E é muito interessante nessa coisa de que os adultos estão sempre nessa, né? De performar alguém mais sério quando tá na frente de todo mundo. E quando tá em off com alguém, volta a ficar relaxado, volta a ser quem ele é, né? Tanto que a Lin faz muito isso com a Chihiro, né? Quando ela tá na frente ali dos outros funcionários, ela é bem durona e tal, mas quando ela tá sozinha com a Chihiro, ela fala, você conseguiu um emprego, que legal, tava torcendo por você, né? Então, assim, os adultos estão sempre nessa de mascarar, né? De performar uma figura ali mais séria, mais centrada, né? Quando estão na frente de todo mundo, né? Mas quando tá em off, dá pra relaxar. E o Haku faz isso, né? Por isso que a Chihiro fala, tem 2... Porque ele performa, né, esse Haku mais sério, porque ele também é essa figura, né, desse funcionário que é assistente do patrão, né? Esse funcionário que também ele é mais explorado que os outros, né? Ele faz tudo que todo mundo, em troca de receber esse título, né? De aprendiz do patrão, né, de pessoa de confiança do patrão, né. E aí, gente, tá lá a Chihiro, né, fazendo o servicinho dela ali, tadinha, tentando, né. E aí, chegou o outro personagem icônico desse filme, que é o Sem Rosto. Ela já tinha visto ele anteriormente no filme,
Só que aí ela tá lá dentro da casa de banho, tá chovendo, o sem rosto tá do lado de fora, ela vê ele e, tentando ser boa, ela deixa a porta aberta pra ele entrar, né? E aí ele entra na casa de banho, né? E eu gosto muito, gente, do quão assustador é esse personagem nesse mundo que é cheio de monstros, assim, né? Todos os personagens têm designers muito, muito monstruosos, né? A Yubaba mesmo, gente, né? Pô, ela tem uma verruga desse tamanho no meio da testa. Ela tem um cabeção gigantesco, assim. Ela é um personagem com um visual muito, muito marcante, né? E o sem rosto, ele é uma sombra preta com uma máscara, né? E isso consegue ser mega assustador, né? Ele não fala, né? Eles meio que fica olhando através daquela máscara, assim, é um terror, gente. Quando eu era pequenininha, eu assisti esse filme, eu quase me caguei, assim, por causa do sem rosto, né? Mas eu acho muito bom ele ser assustador, né, por causa do que ele pode significar ali na história, né? Pra mim, pelo menos, né, tem muitas interpretações possíveis, né? Mas pra mim, ele é principalmente dentro desse mundo de trabalho, desse mundo adulto, ele é a figura daquela pessoa sem identidade, a figura do famoso puxa-saco, né? Ele é aquela pessoa ali mega aproveitadora, só que com um ar muito inocente, aquela pessoa que ela se molda nos ambientes que ela tá, esse é o jeito dela sobreviver, né? Tanto que ele tem esse detalhe, né, de que ele só consegue uma voz quando ele engole outro funcionário, né? Ele engole aquele sapo, né? Ele fica com a voz dele, né? Fica com os trejeitos dele. E aí, quando ele entende como aquela casa de banho funciona, aí ele começa a se comportar conforme, né? E aí, eu acho, né, pra mim, ele é bem essa figura, né, daquela pessoa que você olha e te dá calafrio, né? Pelo menos, eu tenho um pouquinho dessa sensibilidade, assim, pô, essa pessoa é estranha, só que ela não demonstra nada muito, né, muito assustador no início, né? Ela só fica paradinha ali, ela fica ouvindo, daqui a pouco ela tá puxando um saco ali, né? O sem rosto mesmo, você vê que ele tem alguma coisa com a Chihiro, né? Talvez porque ela deixou ele entrar. Então ele fica puxando o saco dela, né? Ele fica oferecendo coisas pra ela, pra chamar a atenção dela, né? E depois no filme é isso que ele faz, né? Ele fica oferecendo um monte de coisa. E eu fico pensando quem nunca passou por isso, né? Por essa pessoa que fica puxando o saco ali de X, de Y, de Z e tal. Oferece isso, oferece um dinheiro aqui, uma coisa ali. E pá, e é muito gentil. Daqui a pouco a pessoa puxa o tapete embaixo do seu pé. E você fica se perguntando o que aconteceu, né? Aí, gente, logo nessa sequência, temos também uma cena... Gente, esse filme tem muitas cenas maravilhosas, gente. A cena do espírito do rio sujo que vai se limpar na casa de banho da Yubaba, né? Ele chega ali, é aquela parte bem, né? Estúdio Ghibli mostrando como é que faz a animação de coisas nojentas, né? Porque ele é bem nojentão, né? Um bicho enorme, todo nojento, todo fedido, né? A Chihiro, tadinha, ela quase morre, né? Porque aí o Baba, obviamente, né? Põe a novata pra atender a desgraça do cliente que tá muito sujo, né? Ela leva ele pra banheira, dá um banho de ervas nele, né? E aí é bem legal essa cena quando ela encontra, né? O que ela acha que é um espinho, né, nele, né? E aí o Baba mobiliza todo mundo, né, pra descarregar, né, pra fazer o descarrego ali naquele espírito. E de fato, assim, gente, é um monte de sujeira, né? Aquele espinho era o cabo de uma bicicleta. E aí vai todo mundo ali na casa de banho puxando com uma corda ali. E é muita sujeira, gente, é muita sujeira. E depois a própria Yubaba fala, né, era o espírito de um rio, né, ele sai assim, parecendo um dragão, né, coisa mais linda do mundo, quando ele realmente tá limpo, né, e aquilo era, né, como era o espírito de um rio, né, era um rio poluidíssimo, né, que foi lá se limpar, né, e é muito lindo, né, isso que o Miyazaki, ele gosta de trazer para os filmes dele, né, que é a questão ambiental, né. Mas na Viagem de Chihiro, eu acho que isso não tá solto. Eu acho que tem a ver também com essa lista de desencantos que a gente, como ex-criança, vai descobrindo ao longo da vida adulta, né?
que é esse desencanto com o que nós fazemos com o mundo, né? Porque quando a gente é criança, a gente não tá muito prestando atenção nisso, né? Pra gente é tudo são flores, né? É tudo lindo, né? O céu é lindo, as árvores são lindas. Quando eu era criança, eu tinha muito esse encanto com a natureza, né? Pô, o céu estrelado é lindo, né? O rio é lindo, a água é linda. Só que aí a gente chega na vida adulta e descobre poluição, né? Por exemplo, e isso desencanta muito a gente, né? E eu gosto muito, né, da Chihiro se deparando com esse desencanto, que é um nojo, né? E é um nojo gigante, né? O bicho tá muito sujo, né? E não é culpa dele, né? Não é o espírito que é assim, né? Era o espírito de um rio extremamente poluído com coisas humanas, né? Porque a gente vê ali na casa de banho, né, da Yubaba, o contraste daquelas coisas humanas naquele lugar, né? Que é uma casa de banho no mundo espiritual, né? E aí a gente vê a bicicleta, carro, né? No final a Chihiro puxa uma linha de pescar, né? Que tava ali poluindo o rio também, né? É muito bonito, assim, como ele conseguiu retratar esse desencanto que é quando a gente se depara com os impactos ruins, né? Da humanidade na natureza, né? Vou puxar o gatilho pra ti, né? Ela puxa eles percebem que é um rio e era um rio que tinha ouro, né? E aí boa, amor. Sim. Aquele espírito vai começar a pegar o ouro do chão e fazer as trocas com as pessoas, né? Isso, é verdade, E aí o sem rosto, né, ele tem essa habilidade, né, de fazer cópias, né, das coisas que ele vê, né? Isso é muito interessante, né, porque ele copia, né, as tendências ali do ambiente, né, e ele faz cópias de coisas, né, cópias perfeitas, né. Antes a Chihiro, ela tinha pego uma senha ali para fazer um banho de ervas, né, para mandar pro Kamaji, e aí o sem rosto, querendo chamar a atenção dela, né, ele faz várias cópias, né, de senhas, né, e entrega ali pra ela, né, pra tentar chamar a atenção dela, né. E a Chihiro, gente, ela tá ali, eu precisava de uma só, né, obrigado. E aí ele fica bem tristinho e solta as senhas, assim, né. E aí ele chega na banheira ali, onde o rio teve o descarrego ali dele, né. E aí ele, percebendo que o pessoal tava ali atrás de ouro, né, ele faz várias cópias, né, daquele ouro. E aí ele começa, né, a oferecer ouro ali pro pessoal da casa de banho. Vira um caos, né, gente, a casa de banho, né, porque ele começa a dar ouro pra todo mundo. E o pessoal ali, né, naquela ânsia ali de ter um pedacinho daquele ouro, né, começa a agradá-lo, né. Por isso que eu acho que ele é bem a figura do puxa-saco, né? Porque ele faz essa troca, né? Eu dou o que vocês querem, vocês dão o que eu quero. Por isso que ele fica, né, soltando ouro, e ele fala, vamos, me deem comida, me sirvam, né? Preparem um banho pra mim, eu tenho ouro pra todo mundo. E as pessoas vão na onda dele, né? Tipo, pô, o cara tem ouro, caramba, né? As pessoas, elas nem param pra pensar, né? Tipo, que estranho que é isso, né? Um cliente que fica dando ouro assim, né, pra gente. Ninguém para pra pensar, vai todo mundo na onda ali do sem rosto e vira um caos a desgraça da casa de banho. Aí, a essa altura, gente, a Chihiro, é muito interessante isso também, que a essa altura do filme, a Chihiro, ela já aprendeu bastante coisa e ela já se vira muito bem naquele lugar, né. Por isso que eu gosto muito daquela cena que ela vai salvar o Hako, né. Porque o Hako também, ele ficou ali em perigo, né? Ele literalmente tomou um dano, assim, de 50% de um monte de pedaço de papel, né? E aí a Chihiro tá ali tentando ajudar ele, né? E ela tem que ir de um lugar pro outro. E ela olha, assim, o ambiente, ela vê que o único lugar por onde ela pode passar é por cima de um cano, né? Tem um encanamento, assim, exposto, é por cima de um cano. E é muito legal, né, porque ela sai correndo em cima desse cano, o cano começa a desprender da parede e a sair, a gente pensa que vai dar uma merda, mas ela continua correndo e consegue chegar na escada, que era onde ela queria chegar. E aí a gente, lembrando daquela cena do início, né, em que ela tava toda medrosa, tentando descer a escada bem devagarzinho, né, aí a gente vê aquela Chihiro toda corajosa correndo em cima de um cano, né, a céu aberto, a gente fica, pô, a Chihiro, ela evoluiu muito, né, ela aprendeu muito. E isso também é uma sensação da vida adulta, né? Da gente
começar a passar os perrengues e tal, e tomar na cabeça, mas daqui a pouco a gente também tá esperto, a gente também sabe o que fazer, a gente sabe onde procurar, o que pegar, a gente consegue até se arriscar um pouquinho e dá tudo certo, né? O aprendizado, ele realmente funciona. E aí, gente, a Chihiro, ela salva o Haku. Eu gosto muito também dessa passagem do filme, porque o Haku foi justamente aquele guia lá do começo, que era a pessoa que já estava no inferno, né? Ele já estava naquela labuta da vida adulta há um tempo, e ele se dispôs a ser um guia para Chihiro, né? Eu acho muito bom quando a gente acha essa pessoa, né? Essa pessoa que já tá na labuta há um tempo e essa pessoa é legal com a gente e fala assim, não, pega aqui na minha mão que eu te ajudo, né? E é interessante também esse detalhe de que normalmente essas pessoas não são nossos pais, normalmente é algum maluco que a gente achou na rua, que olha pra gente e fala, pô, você tá perdido, eu te ajudo, né? E nesse caso é o Haku, né? Ele ajuda ela e ela ajuda ele de volta, porque ele como um adulto, né? Apesar dele estar ali há muito tempo e tal, e dele ter uma posição ali legal junto com a Yubaba, ele também tá passando os perrengues dele, né? E aí ela vai ajudá-lo, né? Porque ele a ajudou, ela vai ajudá-lo também, né? Daí, gente, ela consegue salvar o Haku, só que o Haku fica ali um tempo desacordado, né? E a Lin, ela chama a Chihiro de volta pra casa de banho. Ela fala, Chihiro, aquele cliente lá que tava dando ouro pra todo mundo, ele começou a comer a galera, né? Lá ele, e tá causando um rebuliço muito grande lá em cima, e aí o Baba tá falando que você deixou ele entrar, e que é você que tem que resolver esse problema. E aí ela fala, putz, fui eu mesmo, vou lá resolver então, né? E aí o Baba põe ela pra falar com o Sem Rosto, né? O Sem Rosto, gente, ele tá assim, né, coitado, desfiguradíssimo, né, enorme, né, ele comeu a noite inteira, o dia inteiro. E ele fala pra Chihiro, né, eu tenho ouro, você quer ouro? Ela fala, não quero, né? E ela começa, é interessante, né, porque ele realmente é essa pessoa sem identidade, porque quando ela começa a fazer perguntas pra ele, né, de onde você veio? Quem são seus pais? Por que você tá aqui? Por que você tá fazendo isso? Nossa, ele fica muito transtornado, né, a máscara, né, no corpo dele vai afundando assim pra dentro, né? Ele começa a ficar muito ruim, ele começa a falar, eu sou sozinho. E aí ela continua ali provocando ele fala, eu quero 100, né? Porque ele tá ali meio obcecado com ela, né? Porque ela é a única pessoa que ele não conseguiu bajular. E aí ela faz ele vomitar tudo, né? Com aquela desgraça daquele bolinho de erva que ela pegou com o rio, né? Ela faz ele vomitar tudo que ele comeu. Faz um limpa nele, né? Ele também tem um descarrego ali bem nojento, mas é um descarrego também. Ele sai correndo atrás dela, ela sai correndo dele. No final, ela sai da casa de banho, né? Porque ela ainda tá nessa missão de ajudar o Haku, né? Então ela tem que fazer uma viagem de trem, né? Dentro daquele mundo dos espíritos, né? E aí o Sem Rosto vai seguindo ela, acaba que ele pega o trem junto com ela. Aí a gente tem aquele momento, gente, muito bonitinho, da Chihiro sentadinha no trem com o Sem Rosto, bem bonitinho, sentadinho do lado dela, né? E é bem legal, assim, porque a Chihiro, ela tá tão amadurecida que aquela menina mega medrosa lá do começo do filme, né? Cara, ela tá sentada do lado do bicho que saiu correndo, vomitando atrás dela, e ela está plena. Ela tá farmando uma aura, assim, absurda, sabe? Tanto que ela fala, senta aqui e se comporta, tá? Ela tá tipo assim, não tenho medo de mais nada depois de tudo que eu passei desse lugar, né? Chega uma hora na vida adulta que a gente tá nesse momento, né? De que a gente passou por tanta coisa que a gente tá meio cascudo, né? A gente tá tipo assim, mano, nada me assusta mais, eu tô bem, né? Eu vou fazer o que tem que fazer, né? E ela tá fazendo isso, né? Ela pega ali o trem, né? Eles seguem viagem e ela tá indo pra casa da Zaniba, que é a Yubaba 2, né? Ela diz ali que ela é a irmã gêmea da Yubaba, né? Isso é um plot twist que a gente tem lá pro meiozinho do filme, né? Que a Yubaba tem uma irmã gêmea que é literalmente igual, né? Só que a Zaniba, gente, ao contrário da Yubaba, né?
Pelo visto, ela pegou o privilégio burguês dela para viver uma vida calma, né, num lugar afastado, né? Então ela tem uma casinha, né? E é muito bom esse contraste, né, amor? Que a gente tava vendo ali a casa de banho, né? Que é um lugar enorme, né? Com muitas paredes, muitas pinturas, umas comidas desse tamanho aqui. E aí a gente vai pra casa da Zaniba e é uma casinha, com uma cadeirinha, com uma mesinha, com um bolinho, né? O talherzinho. O próprio sem rosto, né? Ele senta bem civilizadinho, aí ele toma um chazinho, corta um pedacinho do bolinho dele, bem bonitinho, assim, bem pequenininho. E a Zaniba é uma senhorinha muito tranquila, né? A Chihiro, inclusive, chama ela de vovó, e ela fica bem de boa com isso. Eu gosto muito daquela cena que ela dá a liguinha de cabelo, né, pra Chihiro, né? A xuxinha de cabelo que ela faz ali com um fio que os amigos da Chihiro estão ajudando ela a tecer, né? E ela fala, toma, isso aqui vai te proteger. Foi com um fio tecido pelos seus amigos. Eu acho isso muito, muito fofinho, gente, de verdade, né? E a Chihiro amarra o cabelo. E aí quem bate a porta ali da Zaniba é o Haku, depois que ele deu uma descansadinha ali, deu uma recuperada. A Chihiro abraça ele ali, pergunta se ele tá bem, né? A Zaniba fala, Haku, eu te perdoo, porque a treta era entre o Haku e a Zaniba, né? Aí o Baba mandou o Haku encher o saco dela e aí deu a treta toda. E aí o Haku leva a Chihiro de volta, né? Pra casa de banho. E nesse momento é onde a gente descobre que o Haku também é o espírito de um rio, né? E a gente fica sabendo através da Chihiro que é um rio que não existe mais. Mais uma vez a gente tem a questão da ação do homem, né? Que ela fala, minha mãe me contou que quando eu era pequena eu caí num rio que não existe mais porque ele foi represado e construíram coisas em cima. Então o Haku, ele tá no mundo dos espíritos porque ele era o espírito de um rio que morreu pela ação do homem, né? Então ele literalmente foi morto, né? E foi parar na casa de banho ali da Yubaba, né? Ele fala pra Chihiro, né? Pô, eu lembro de você, né? Você caiu em mim, eu te levei pra superfície, você tava procurando seu sapato que caiu. Gente, é muito lindo esse elemento do animismo ali, né? De transformar, né? Um rio num humano, né? No Haku, né? E é muito bonito eles fazendo essa relação da Chihiro com um rio, como se ele fosse um menino, né? E eles tivessem ali uma amizade, né? Que é uma coisa bem infantil também, né? No sentido bom, gente. Da gente ter relações ali com coisas da natureza, né? Principalmente quando a gente é criança, né? Então a gente tem esse retorno à infância da Chihiro, né? Nesse momento, né, em que ela experimentou bastante da vida adulta. E é um momento muito bonito, né, porque é muito leve, né? Eles estão ali caindo no céu, né? Eles começam a chorar e aí as lágrimas ficam caindo assim pra cima, né? É bem fofinho, gente. Eu gosto desse momento, assim, desse retorno à infância. É bem leve, né? Bem carinhoso ali. Daí, gente, chegamos pertinho do final do filme, né? O Haku, ele fez ali um acordo com a Yubaba, né? Ele falou, eu vou trazer seu filho de volta, porque a essa altura o bebezão, né? O filho da Yubaba, né? Ele também queria, né? Ser mais do que um bebezão, né? Então a Zeniba transformou ele num hamster. E ele teve uma experiência interessante ali, né? Ele saiu ali com a Chihiro e se divertiu. Tanto que quando ele volta, ele fala isso pra Yubaba, né? Ele fala, ai mãe, eu me diverti muito, né? Então, bonitinho assim esse momento dele, né? Muito bom que ele é trancado dentro de casa, né? E você vê que a experiência dele quando ele vira hamster é uma experiência de fazer atividade física. É verdade. Então, tipo assim, no começo, ele fica pedindo pro corvo carregar ele. O corvo da Yubaba, a gente virou um mosquito também, né? Então a gente tem essa dupla, né? Hamster e mosquito. E aí quando ela já chega lá no pântano, aí o corvo cansa de carregar ele. E ele começa a andar. E ele começa a andar. É verdade. E aí na casa da fulana lá, esqueci o nome. Da Zeniba. Da Zeniba, ele vai pra rodinha de hamster.
Isso. correr lá no negócio. Isso, exatamente. Que eu acho engraçado, eu acho que é uma coisa mais sobre curtir o esforço. Em vez Curtir de o só, esforço, Em vez de só atividade física. Eu acho que é uma parada bem... Não sei se você conhece, amor, de Jardim Secreto. Que Jardim Secreto tem esse tropos, né, do menino que vivia trancado no quarto, porque o pai era rico e quem cuidava era o menino, né, ele era cuidado ali pelas empregadas, né, e a mãe do pai, né, dá a entender, elas ficam mantendo ele deitado na cama dentro do quarto, né, porque senão, se ele sair, tem germes que vão matá-lo, né? E o bebezão no filme, né? Ele fala pra Chihiro, né? Eu não posso sair do quarto porque tem germes lá fora que vão me matar. A mamãe que me disse isso. E aí no Jardim Secreto a gente tem esse personagem e a protagonista, né? Do Jardim Secreto, ela encontra esse menino e fala, não, você tem que sair daqui. É ela que tira ele do quarto e põe ele pra andar e tudo mais, né? Aí eu não sei se tem a ver, né? Se o Miyazaki conhece essa história e tirou esse detalhe daí, né? Ou se não tem nada a ver, né? Mas eu acho interessante essa coisa do menino que tá, né, no quarto. E aí ele tem que sair um pouco pra viver, né? Pra andar, né? Pra entender como é que é, né? Fazer esforço, né? Que nem você falou, né? Trabalhar um pouquinho, né? Porque quando ele fica naquela roda de hamster, né? É uma roda da máquina de fiar da Zeniba, né? Por isso que ele ajuda ela a fazer a xuxinha que ela dá pra Chihiro, né? Então ele fica ali ajudando com o esforcinho dele, né? A fazer fios ali pra ela tecer alguma coisa. E aí ele fala pra Yubaba, né? Que isso foi uma boa experiência, né? Que ficar ali dentro do quarto sem fazer nada não tava sendo bom pra ele, na verdade, né? E aí é bem bonitinho essa cena, né? Porque o Hako, ele tinha prometido pra Yubaba, né, que ia trazer o bebê de volta se ela prometesse devolver a Chihiro e os pais dela pro mundo humano. Ele faz esse acordo, então ele traz o bebê de volta e a Yubaba, ela propõe um desafio pra Chihiro, né? Ela fala, se você encontrar os seus pais nesses porcos aqui, aí você pode voltar, né? E aí ela acerta, né, e ela fala, né, ali que os pais dela não estão lá, e de fato não estavam, e ela volta com os pais, né. Só que no caminho é o Hako que leva ela de volta, né, pra perto da passagem, né, e ele fala pra ela, né, você tem que ir e você não pode olhar pra trás. E eu acho bonito esse momento, né, porque também faz parte da vida adulta isso, né. Você deixar para trás um lugar, né? E até pessoas com quem você fez amizade, às vezes, né? Com quem você criou ali um vínculo, um carinho, mas você tem que seguir em frente, né? Às vezes o papo é seguir e não olhar para trás, né? Porque não dá para ficar preso nem nessas coisas, né? Então o Hako, ele solta a mão dela e fala, não olha para trás, né? Por mais que ela queira olhar para trás, né, e que ela tenha feito amizade ali com ele, com a Lin, né, com o bebê também, né, com o Kamaji, mesmo assim ela tem que seguir em frente, ela tem que ter essa coragem de não olhar para trás e seguir em frente. E isso é um baque da vida adulta também, né, quando a gente pensa, eu não vou mais trabalhar aqui e eu tenho que seguir em frente, eu tenho que arrumar um outro emprego, e eu vou deixar pessoas por quem eu tive um carinho ali, eu vou deixar elas pra trás. E é isso, né? E eu tenho que seguir. E fazer o quê, né? E é muito legal, né? Que ela encontra os pais, eles nem sabem o que aconteceu, né? Eles continuam andando ali, e aí ela vai atrás deles. E aí sim, quando ela chega no final do túnel, né? De volta ao mundo humano, ela volta o olhar pro túnel, né? E a gente percebe nesse olhar, né? Eu gosto muito que a animação... Gente, o Miyazaki, ele é um mestre mesmo, né? A animação consegue passar isso pra gente, né? Essa mensagem de que a Chihiro, ela não é mais a mesma. Ela amadureceu, né? Ela nunca mais vai ser aquela menina chorona do começo do filme. Que ficava batendo o pezinho no chão, falando, mãe, não quero ir! Por favor, volta! Não, ela não é mais aquela menina. Ela amadureceu muito, ela aprendeu muito, né? Então, eu gosto disso, né? Dessa coisa de, cara, depois que você passou por certas coisas, sei
trabalhar, né, procurar emprego, né, passar uns perrengues, você não é mais o mesmo, né? As coisas que acontecem com você te mudam. E isso é muito legal, né? Esse filme ele consegue passar essa sensação, assim, né? E de que a Chihiro, ela vai voltar para uma vida infantil, inclusive, né? Porque ela é uma criança, né? Uhum. Só que, cara, ela passou por coisas que só adultos passam, né? Então ela não vai ser uma criança como as outras mais, né? E eu fico me lembrando, né, de quantas crianças não passam por isso, né? Principalmente aqui no Brasil, né? Uhum. Que, sei lá, né? Tem muitas famílias que vivem em condições em que as crianças têm que largar a escola e ir trabalhar, né? Uhum. Ou estudar, mas no outro período trabalhar, né? E você vê que essas crianças, elas não são como as outras crianças, né? No sentido de que elas passam por coisas muito duras, né? Uhum. Elas passam por coisas muito difíceis. E aí a gente já entra num papo que não é muito romantizável, assim, né? Porque é triste isso, né, gente? A infância, ela precisa ser vivida, né? Por mais que viver a vida adulta seja importante, né? Tem que ser no tempo correto, né? Porque, né, essa criança vai passar por coisas ali que para a idade dela são muito brutais, né? Uhum. Mesmo assim, eu acho muito interessante a viagem de Chihiro trazer isso com a Chihiro, né? Trazer aquela menina que se depara com a vida adulta e muda muito, ela termina o filme muito, muito madura. E aí, gente, my bad aí pra quem falou que esse filme é chato, que a personagem é ruim, inclusive saudades aí, falecido VideoQuest, né, que eles tinham um vídeo falando que Viagem de Chihiro é um filme mais ou menos, e que a protagonista é ruim. Então fica aí, né, a minha opinião sobre esse filme. Pra mim, esse filme, ele é maravilhoso, gente. Ele só não é meu filme preferido, porque Angel Zag é meu filme preferido. Mas eu amo Viagem de Chihiro mesmo, assim, gente, esse filme, ele é incrível, ele é sem precedentes, ele é magnânimo, ele é maravilhoso. Se você não viu Viagem de Chihiro, pelo amor de Deus, veja. Deixa eu ver o que mais. O Miyazaki também não quer deixar a viagem de Chihiro em aberto, né? No final você Exatamente. vê que tudo mudou pra caramba, que Sim. tem um monte de coisa em cima do carro, coisas assim que demonstram que eles passaram tipo, semanas lá dentro. Sim, realmente aconteceram coisas, né? Não foi um delírio da Chihiro, né? Uhum. Exatamente. Bom filme, amor? Bom filme. Gente, bom filme, assistam. E quem já assistiu Viagem de Chihiro, que eu acho que é a grande maioria das pessoas, comenta o que você acha desse filme, qual é a sua relação com Viagem de Chihiro. Eu tenho uma relação muito nostálgica também, porque eu assistia muito esse filme quando eu era criança. Então, vocês também têm? Vocês assistiram quando vocês eram pequenos? Digitem aí nos comentários, queremos saber. Deixa o like aí, se inscreve no canal. E se você gosta de animação japonesa tanto quanto eu, tem um filme aqui no canal de Angel Zag, né? Que eu citei como o meu filme preferido da vida, né? Então já tem vídeo de Angel Zag aqui no canal. Vai lá dar uma olhada, uma animação japonesa de 85. Vale muito a pena. Muito bom. Um beijo.